Galera linda da terceira série, entramos na nossa atividade número 5, página 765 aí do Octa, tá? Vai falar sobre a especiação. Devido a essa quantidade, essa diversidade, nessa extraordinária diversidade de vida no planeta, com certeza existem mecanismos de especiação, ou seja, formação de duas espécies vindo de uma outra, original, ancestral, certo? Darwin imaginou esse processo como um evento de ramificação, ou seja, de um ancestral originando duas espécies diferentes. E foi a única ilustração que ele colocou no livro dele, A Origem das Espécies. Tá, tudo bem. Temos diferentes espécies. Antes de falar por que de ter originado tantas espécies diferentes, a gente tem que conceituar, entender o que é espécie, certo? Espécie, então, coloquei para vocês, pode ser definida como um conjunto de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre si, gerar filhos férteis, isto é, também que sejam capazes de reproduzir. Ou seja, são seres tão semelhantes que, ao cruzarem, geram filhos. E esses filhos também têm a capacidade de gerar outros filhos. Ou todos os seres humanos do planeta, por exemplo, né? A gente está falando não só da espécie humana, está falando da espécie de planta, da espécie de animais, beleza? Entre outros. Todos os seres humanos do planeta, por exemplo, independente do país de origem, pertencem à mesma espécie. Qual espécie? Homo sapiens. Para que ocorra a especiação, duas novas populações devem ser formadas a partir de uma população original. E elas devem evoluir de tal maneira que se forme um grupo, uma espécie de indivíduos que, ao se cruzarem, não sejam capazes de gerar descendentes. Então, elas devem evoluir de tal maneira que torne impossível, para os indivíduos das duas novas espécies se cruzarem e gerarem descendentes férteis. Fechou? Foi aí, então, que os biólogos propuseram mecanismos pelos quais isso pode ocorrer, tá? Mecanismos que podem dividir as espécies em duas grandes categorias. Aí nós temos aí, conforme o desenho, a especiação alopátrica, significando especiação em outras pátrias, tá? Envolve uma separação geográfica. Observe no desenho que tem lá o relevo modificado, um precipício dividindo aí as duas populações de árvores, ok? Então, envolve uma separação geográfica de populações de uma mesma espécie. Então, tinham árvores da mesma espécie parental. Na sequência, a gente observa que surgiram árvores em cada lado aí da barreira geográfica, deu origem a espécies diferentes. Já a especiação simpátrica significa especiação na mesma pátria. Envolve a especiação ocorrendo dentro de uma espécie parental, enquanto permanece em um único lugar. Não há essa separação geográfica. A especiação alopátrica a gente estuda aqui, nessa unidade, quando vai falar de especiação. Já a especiação simpátrica a gente estuda na genética, tá? Que ela vai acontecer ao acaso e outras formas de modificação entre as espécies. Eu peguei essa ilustração aí do livro de vocês, que vai mostrar como a especiação alopátrica acontece, tá? Ela acontece quando duas populações, de uma mesma espécie, são separadas por uma barreira geográfica. Então, essa barreira pode ser uma montanha, um deserto, uma floresta, por exemplo. Causa uma separação espacial alopátrica. Então, nesse caso, houve um isolamento geográfico. Quando essas populações se separam, podem sofrer diferentes pressões, uma vez que elas estão em áreas diferentes. Essas pressões do ambiente, com o passar do tempo, faz com que ocorra uma divergência genética,
e, consequentemente, um possível isolamento reprodutivo. Muitos consideram esse tipo de especiação como o principal modelo de especiação, certo? A irradiação adaptativa é um processo evolutivo que ocorre quando um grupo de ancestral coloniza diferentes ambientes e pode originar outras espécies. Ao colonizar novos ambientes, cada grupo vai ficar submetido a condições ambientais diferentes. Assim, possibilita o surgimento de uma grande variedade de formas de vida. A seleção natural permite a sobrevivência dos mais bem adaptados, como a gente já sabe. Um exemplo de radiação adaptativa é esse que eu coloquei para vocês na foto, tá? Nessa ilustração. A diversificação dos mamíferos. Esse grupo de animais possui um ancestral comum e são adaptados a diversos tipos de habitats, terrestre, aquático, aéreo. A irradiação adaptativa dá origem à homologia. A gente tem aqui um ancestral comum, tá? Dando origem a diferentes espécies que são adaptadas aos seus ambientes. Enquanto na irradiação adaptativa, um ancestral comum coloniza diferentes ambientes e origina novas espécies, na convergência evolutiva, ancestrais diferentes vivem em um mesmo ambiente, experimentando as mesmas pressões seletivas e se tornam semelhantes em algum aspecto. A convergência evolutiva origina analogias. A analogia refere-se a semelhanças morfológicas entre as estruturas que desempenham a mesma função. Um exemplo aí são as asas da borboleta e do morcego. Apesar de não serem da mesma espécie, vivem em ambientes aéreos, então eles precisam voar, então apresentam estruturas análogas, ok? Tá, então o que eu falei para vocês? Eu falei para vocês que a irradiação vai dar origem à homologia e a convergência vai dar origem à analogia. Mas o que é homologia e analogia? Órgãos análogos, tá? São aqueles análogos. Órgãos análogos são aqueles que desempenham a mesma função em certas espécies, apesar de terem origens embrionárias diferentes, ou seja, as células elas vão se diferenciar de folhetos embrionários distintos, então origem embrionária diferente, representando apenas semelhanças morfológicas entre as estruturas, em função do mecanismo adaptativo correlacionado à execução. Por exemplo, as asas do morcego e as asas da borboleta aí. Diferem quanto à origem embrionária, mas têm a mesma função, são adaptadas ao voo, certo? E órgãos homólogos, homologia, e agora? Órgãos homólogos são aqueles que possuem a mesma origem embrionária e desenvolvimento semelhante em diferentes espécies, embora, em alguns casos, eles possam exercer funções diferentes, tá? Funções diferentes em espécies diferentes. É o caso aí das asas do morcego e a nadadeira de uma foca. Então, vai ter a mesma origem embrionária, mas tem funções diferentes. Podem ter funções diferentes ou não, mas a origem embrionária é a mesma, certo? Para finalizar, nós temos aí os seres vivos interagindo com o meio ambiente. E aí tem alguns exemplos. Tem coloração de advertência, por exemplo. É uma adaptação, tá? Que certas espécies adquirem ao longo de sua evolução para sua defesa. Essas espécies revelam cores vivas, marcantes, tá? Como uma forma de advertir seus possíveis predadores de seu gosto ruim ou de venenos que possuem.
É como se quisesse dizer para eles assim: não chegue perto de mim, não encoste em mim, pois posso lhe fazer mal. O gambá aí é o exemplo de coloração de advertência. Na sequência, a gente tem o mimetismo. O mimetismo é um mecanismo utilizado por algumas espécies em que se observa uma espécie imitando a outra, sendo essa imitação física ou comportamental. Nós temos aí a falsa coral, que não é peçonhenta e imita coral verdadeiro. Esse é o exemplo. Qual dessas duas é a falsa? As duas têm o mesmo padrão, tá vendo? Só que uma vai ser a coral falsa e a outra a coral verdadeira. Além disso, nós temos a camuflagem, que é uma forma de defesa eficaz em que o animal se torna menos visível no ambiente em que ele vive. Dessa forma, vai evitar que o predador consiga identificá-lo. Além dessa função de defesa, ainda a camuflagem pode ser usada para obter alimento, né? Uma vez que ele vai ficar escondido, misturado com o ambiente. O predador pode contar com isso com elemento surpresa para conseguir atacar sua presa. O exemplo que a gente tem aí é o sapo, né? Camuflado aí na casca da árvore. E aí a gente encerra aqui, ok? Fica esse agora é com você aí, tá? A sugestão de fazer a atividade da página 770 até 772, que será corrigida, tá? Junto com os exercícios que ficaram da aula passada. Nós ainda deixei aí para vocês uma sugestão de um vídeo que vai complementar esse assunto, tá? Um vídeo do Jubilu, um vídeo bem curtinho, mas que ele ainda fala desse exemplo da jararaca, que traz no início do capítulo aí de vocês. Não assistam o vídeo, façam os exercícios. Tem mais uma série de exercícios vamos praticar. Vocês estão em ano de vestibular. Quem estudar agora vai fazer muita diferença. Tem muita gente que não está estudando nessa quarentena. Então, aproveite, prepare, ganhem dos concorrentes, ok? Um beijo. Estou com muita saudade de vocês e até mais.